Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Bom, nas nossas aulas passadas, né, aliás, na nossa aula passada, trabalhamos com as formas adequadas de se trabalhar o solo. Lembra que naquelas técnicas de preservação do solo e coisa e tal? Bom, hoje nós vamos trabalhar com o oposto. Nós vamos trabalhar com o que seja talvez o maior exemplo nacional que temos de como não se deve fazer. Bom, infelizmente, enquanto eu pesquisava sobre essas coisas, eu descobri que tem muito mais exemplos disso do que eu gostaria, né? Tem muitos, encontrei muito mais exemplos de desastres ambientais do que exemplos de preservação do solo para a aula passada. Isso me deixou bastante chateado, inclusive. Descobri que tem tantos exemplos de desastres ambientais assim no Brasil. Mas nós vamos trabalhar com o que é considerado como o maior de todos eles, o mais grave. Você já deve ter ouvido falar que são os desastres ocorridos na cidade de Brumadinho em 2019. Antes, vale ressaltar que um desastre parecido aconteceu tempos antes na cidade de Mariana, ambos relacionados à mesma empresa. Mas a tragédia ocorrida em Brumadinho, ela teve proporções gigantescas e catastróficas. A tragédia foi causada pelo rompimento de uma barragem, né, que pertencia à mineradora Vale do Rio Doce. Uma barragem nada mais é do que uma grande estrutura usada para guardar materiais, para colocar materiais. Ela é então um reservatório. E esses materiais podem ser tanto da mineração, né, ou de outras indústrias, né, coisas então para colocar ali aquele resto que sobrou. Você pegou o seu material, pegou o ferro, pegou a pedra, pegou o que você precisava dali e aquilo que você não vai usar é colocado nesse reservatório junto com a água contaminada que vem com ele, não é? E também uma barragem também pode ser usada para produção de energia elétrica. Então, quando vai fazer uma usina de energia elétrica, é feita também uma barragem. Claro que, né, com outros propósitos, né? O propósito de uma barragem para energia elétrica é que a força desta água, ao ser liberada, gira em turbinas. Uma barragem utilizada para guardar rejeitos de mineradoras é para que esse material que sobrou não seja descartado no rio. Então, ele é uma quase que uma lixeira de tamanho industrial para essas mineradoras. Bom, ah, especificamente na mineração, essas barragens de rejeitos servem para que tudo que não está sendo aproveitado após a extração dos minérios seja reservado. Em outras palavras, né, elas são preenchidas por materiais que são descartados na extração deste material. Então, como eu disse agora há pouco, é uma grande lixeira de coisas tóxicas e pesadas da indústria. Bom, como esse rejeito, como esse descarte de coleta de minerais, ele vem com muita água, essas barragens, inicialmente, elas se parecem mais com piscinões cheios de lama. E isso faz parte do processo, né? Essa lama de rejeitos, né? Ela deve ficar ali descansando, né? Então você joga o rejeito ali, ela fica em repouso até que toda essa sujeira, essa parte sólida, ela repouse no fundo, não é? E sobre ali a parte líquida em cima. Ah, então, e porque depois você vai ser depositado mais e mais e mais, até que toda aquela parte mais sólida fique no solo, seja achatada e que caiba cada vez mais e mais e mais. Bom, a barragem que se rompeu em Brumadinho estava, né, de acordo com a mineradora, a Vale do Rio Doce,
estava inativa desde 2015, não é? Ou seja, desde 2015 não se jogava mais descartes ali, né? O último descarte feito na mineradora foi em 2015. É, essa barragem recebia descartes, especialmente ali de um local chamado Córrego do Feijão, né? E também, de acordo com a empresa, a barragem estaria segura e eles possuíam documentos que comprovassem essa condição. Então, segundo a empresa, a barragem não só estava segura, como haviam documentos que provassem essa segurança dela. O rompimento aconteceu de uma forma tão inesperada que não foi possível retirar a população nem os funcionários do local, né? Dessa forma, centenas de pessoas morreram e várias casas foram destruídas. Bom, não se sabe ao certo, né, o motivo que levou ao rompimento da barragem, né? Por isso, investigações ainda estão sendo realizadas. Lembrando, isso aconteceu em 2019. Em 2020, as investigações ainda não foram fechadas, não é? O que se sabe é que no início da tarde do dia 25 de janeiro, a barragem se rompeu e liberou mais de 11 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, não é? Sem nenhuma sirene de perigo nem nada, né? Então foi um desastre. A grande quantidade de lama liberada com o rompimento da barragem em Brumadinho desencadeou enormes impactos ambientais negativos, não é? Bom, vou deixar algumas imagens para vocês agora, né? De como a cidade ficou após esse desastre. Existem muitas outras imagens, tá, que eu separei para vocês, mas algumas delas são tão fortes, são tão impactantes que eu achei melhor não colocar aqui para vocês. Vocês sabem que eu sempre trago bastante imagens para vocês de coisas, eu gosto disso, de mostrar para vocês, mas neste caso eu até peço desculpa a vocês, mas eu não vou colocar todas as imagens aqui porque elas são muito pesadas e eu não achei certo colocar isso. Bom, alguns outros impactos que esse desastre causou, além das mortes, é claro. Primeiro, a fauna e a flora. Com o rompimento da barragem da Vale, uma grande quantidade de lama foi liberada, o que arrastou a vegetação, né? Tirou a vegetação dali e matou vários animais. Então, além das pessoas, muitos animais morreram também. O Instituto Estadual de Floresta divulgou uma nota que informa que a área da vegetação impactada representa 143 hectares. Então, uma área gigantesca aí. No solo, a lama que foi liberada com o rompimento da barragem apresenta em sua composição ferro e sílica, né? Esses dois materiais aí, o que pode alterar a composição original do solo da região. Além disso, quando a lama secar, será formada uma camada dura de solo, como se fosse uma capa, né? Dessa forma, o desenvolvimento da vegetação e a fertilidade do solo serão prejudicados. Ou seja, mesmo quando toda essa lama secar, o solo ainda não vai poder mais ser aproveitado para o plantio, por exemplo, como se tivesse uma camada de materiais pesados, de ferro e de sílica, em cima do solo, né? Quanto à água, a lama liberada pelo rompimento da barragem afetou o rio Paraopeba, um dos afluentes do rio São Francisco. Como consequência, animais e plantas aquáticas morreram em decorrência da quantidade do oxigênio na água. Além de causar a morte do rio, a lama tornou a própria água imprópria para o consumo humano. Dados iniciais do monitoramento realizado pelo governo de Minas Gerais, onde fica a cidade de Brumadinho, informa que a água apresenta riscos à saúde dos seres humanos e de outros animais. Ou seja, além da quantidade de pessoas que morreram, o solo foi totalmente comprometido,
né? Isso fora a questão de que as pessoas ficaram desabrigadas e o rio, a água do rio, ficou imprópria para o consumo. Quer dizer, não se pode mais plantar nesse local. Provavelmente não vai mais poder, as pessoas não vão mais poder morar naquele local e agora também não é possível mais beber água deste local. Então, foi um desastre de níveis gigantescos. Bom, agora eu quero que vocês me respondam. Além das mortes, quais as principais consequências causadas por esse desastre? Segundo, se você fizesse parte da administração pública da cidade, quais medidas você tomaria para atender a população que foi afetada por esse desastre? Terceiro, para que serve uma barragem de rejeitos? Certo, pessoal? Por hoje é só e até semana que vem.